Olá, você que vai assistir essa live ao vivo comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que esse estudo edifique a sua vida, que essa leitura edifique a nossa vida. E você que vai assistir a live gravada, seja muito bem-vindo também, amém? Oremos para fazer a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, gratidão, gratidão por mais um dia de vida, por poder estar na Tua presença, Pai, desfrutar da Tua palavra. Como é bom, Senhor, como é bom ter esse momento contigo. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é onipotente, onisciente, o Senhor conhece todas as coisas e conhece o nosso coração. Pai, abre a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é como espada de dois gumes, que ela entre em nossos corações. É isso que eu oro, Senhor. É isso que eu oro. Coloque, Senhor, o Teu Santo Espírito nesse ambiente, que esse ambiente seja inundado pelo Teu Espírito. E coloque em minha vida, Pai, porção dobrada para que tudo que aqui for dito seja em comunhão com o que diz a Tua palavra. Que nada saia do foco da Tua palavra. É o que eu oro, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ler como de costume e depois eu vou fazer alguns comentários. Amém? Então vamos lá, capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aqueles que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aleluia, né? Que capítulo tremendo, que capítulo grandioso. E eu aprendo que o cristão, ele deve ser alguém autêntico, não fingido ou conveniente, mas alguém firme e convicto das suas decisões. Seja bem-vindo, Sidneia. Paulo fala sobre o motivo da sua ida a Jerusalém com Barnabé e Tito e conta como foi o encontro com os apóstolos e as recomendações que recebeu. Houve também um momento de tensão entre Paulo e Pedro. O motivo foi a circuncisão. Esse foi o motivo desse momento tenso entre eles. A partir disso, Paulo explica que ninguém pode ser justificado pela lei. A morte de Jesus na cruz é o único meio de justificação e a fé nesse sangue derramado é o único meio aceito por Deus. Então, a morte de Jesus na cruz é o único meio de justificação. Não tem outro meio, não é por obra, não é por merecimento, apenas pela fé. E a fé somente pela morte de Jesus na cruz. Desculpa. A morte de Jesus na cruz é o único meio de justificação, não existe outro. E a fé nesse sangue derramado é o único meio aceito por Deus. Então, não existe outro meio de estarmos em Deus se não for através de sua justificação, através da morte e ressurreição de Jesus. É o único meio em que Deus aceita, que é o sangue derramado por Jesus.
Aí eu vejo o contraste, olha o contraste que eu vi nesse capítulo. Quando Paulo visitou Jerusalém, Pedro recebeu em comunhão e amor. Mas depois, quando Pedro visitou Antioquia, Paulo confrontou por causa do seu comportamento dúbio, por causa do seu comportamento inconstante. Paulo era desse jeito, né? Inconstante, estressado. Então, Paulo confrontou quando Pedro o visitou lá na Antioquia. É importante notar neste episódio que Pedro, ele andou com o Senhor Jesus, mas mesmo isso sendo algo notável, não foi para Paulo motivo de superrespeitar Pedro. Como diz aqui no verso 11, olha o que diz o verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Então é o que Paulo está dizendo aqui. O problema acontece quando Pedro chegando lá em Antioquia, ele foi surpreendido com a boa comunhão existente entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Eles andavam juntos e conversavam sem se preocupar com ritos da lei judaica. Então, por um tempo, Pedro, ele também se sentiu à vontade para participar dessa unidade, mas tudo desmoronou quando os cristãos de Jerusalém chegaram à cidade. Eles pertenciam aos grupos que defendiam a circuncisão e, influenciado pela presença deles, Pedro começou a se afastar da comunhão com os cristãos gentios. A atitude de Pedro como testemunha de Jesus e apóstolo comissionado grava muitos resultados espirituais no corpo de Cristo. Com sua atitude, ele estava dizendo que havia tipos diferentes de redenção, uma para os judeus e outra para os gentios, o que é muito grave. No verso 12, olha o que diz. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Então, o que Pedro fez? Ele estava lá em unidade com os cristãos gentios, mas quando foi chegando os cristãos judeus, Pedro começou a se afastar. Ele estava dizendo, né, que havia tipos diferentes de redenção, uma para os judeus e uma para os gentios, o que é muito grave isso. Para Paulo, ele não aceitava. O exemplo de atitude de Pedro acabou atraindo ao erro até mesmo a um outro grande representante de Cristo, que foi o Barnabé. No verso 13 diz assim: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Com ele quem? Com Pedro. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. E aí a gente vai ver a atitude de Paulo. Indignado, Paulo não mediu esforços para repreender a Pedro e o fez publicamente
para que toda a igreja soubesse que Jesus não compactua com esse tipo de comportamento. Paulo defende, mais uma vez, de forma enérgica, que todos os judeus e gentios são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é garantido por meio de sua morte e ressurreição, não pela prática de obras legalistas. Em nossos dias, o que nós podemos concluir, tirar como aprendizado? Devemos estar atentos para não cometermos o mesmo erro que Pedro. Em nossa nação, há muitas denominações, há muitos grupos cristãos e cada um carregado de muitos comportamentos. O cuidado que devemos ter é para não negarmos a morte e ressurreição de Jesus e a inclusão de qualquer ser humano na comunhão do corpo com base em preconceitos que não estão fundamentados na palavra de Deus, mas no entendimento humano. É isso que nós precisamos ter cuidado. Devemos estar atento, muito atento, porque temos muitas igrejas, muitas pessoas se dizendo cristãos, evangélicos, e a gente tem que entender, a gente tem que aprender, a gente aprende cada vez mais lendo a palavra do Senhor, que a morte e a ressurreição do Senhor, de Jesus, é o nosso foco. Nós precisamos olhar para o alto e olhar para a cruz sempre. Sempre. E tudo que vem dito por irmãos que não condiz com a palavra de Deus, precisamos eliminar do nosso meio, porque aquilo que é falado, que é confessado, que é dito, mas que não está na palavra, deve ser repudiado por nós, porque só é válido aquilo que é dito pelo homem de Deus ou pelo cristão, aquilo que está na palavra, aquilo que está na Escritura. Então, Paulo nos adverte que nós devemos, Paulo advertiu a Pedro a separação, né? Ele na lei, lá antigamente, eles havia circuncisão, mas no Novo Testamento, depois que o Senhor foi crucificado, morreu e ressuscitou, há um único jeito de sermos salvos, o único jeito é através da graça. Não existe, não é pela lei, não é por merecimento, não é pelo que nós, pelo serviço. Não é nada disso que vai nos salvar, que vai nos levar à vida eterna. Não é, precisamos sim respeitar a lei, precisamos andar na lei, mas o que nos leva a Jesus é a graça, a justificação. A nossa justificação foi feita por Jesus através da cruz, através do seu sangue. É isso que nós precisamos entender. E é isso que Paulo estava confrontando Pedro, estava falando para Pedro, né, que ele não devia, a gente não pode. Paulo ele fica indignado com a postura de Pedro e chamou a atenção de Pedro publicamente para que toda a igreja soubesse que Jesus não compactua com esse tipo de comportamento. Então a gente precisa estar atento com as coisas que são ditas no altar do Senhor, né?
em determinadas denominações, em grupos de cristãos. Precisamos. A nossa fé, gente, precisa estar fundamentada nas Escrituras. Quando a gente lê as Escrituras, conhece o Evangelho, conhece dos atributos de Deus, conhece da soberania de Deus, a gente passa a entender um monte de coisa. A gente fundamenta a nossa fé na palavra. Não é por palavra humana, e sim pela palavra de Deus. Entende? Então é por isso é tão importante que a gente tenha esse relacionamento com o Senhor através da leitura da palavra. Amém, meus irmãos? Ler a palavra e orar no secreto, ter momentos de intimidade com Deus, é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E a gente vai estar sempre respaldado naquilo que a gente leu. Não tem como a gente dizer que podemos ser enganados. Não, se a gente lê a palavra, se a gente conhece a palavra do Senhor, a gente não tem como ser enganado, porque a gente está garantido aqui na palavra. Amém? É isso, meus irmãos. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 2 e amanhã a gente continua no capítulo 3. Amém? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão porque o Senhor é bom em todo tempo. E as suas misericórdias se renovam todos os dias. E ela dura para sempre. Obrigada, Senhor, por tanto ensinamento. Obrigada por mais uma leitura. Obrigada, Senhor, que esse estudo entre em nossos corações, não fique só na nossa mente, não fique só como conhecimento, mas sim como prática, que a gente coloque em prática, que a gente vigie, que a gente entenda que somente através da crucificação, através da sua ressurreição, é que somos justificados. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar cada vez que abrimos a Tua palavra. Fala conosco, continua falando conosco. Que esse estudo tenha edificado, Pai querido, a vida dos meus irmãos. É o que eu oro, Senhor, cuida de nós para que tenhamos um restante de dia abençoado. Guarda-nos de qualquer investida do maligno, Pai. Que o Senhor esteja nos cobrindo com as suas asas, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos guarda a todo tempo. Obrigada, Pai querido, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.